Já tinha falado sobre incontinência urinária anteriormente aqui no canal e hoje eu vou falar especificamente sobre incontinência urinária de esforço. Lembrando que é em mulheres. Um vídeo sobre incontinência urinária de esforço para homens, eu vou fazer um vídeo depois sobre isso mais especificamente. É mesmo, é? Sou Thiago Tagliari, médico urologista, e hoje eu vou falar um pouco mais sobre essa condição que é a incontinência urinária de esforço. O que é, onde vive, onde podemos encontrá-la, e tudo o que você precisa saber a respeito dessa condição. Lembrando um pouco o assunto daquele primeiro vídeo que eu falei todos os tipos de tratamento de incontinência urinária. O que é incontinência urinária? Incontinência urinária é quando você perde o xixi de forma involuntária. E hoje nós vamos falar especificamente de um desses tipos de incontinência urinária. Incontinência urinária por esforço. Não necessariamente tem relação com o nome, tá? Eu faço um esforço, perco o xixi. Mas na verdade é quando você tem uma força, uma tosse, espirro, um agachamento, alguma coisa desse sentido, que você acaba tendo uma perda de urina. É lamentável. Precisa de algum exame específico? Geralmente não. Você chega pro seu médico, durante o exame físico, ele vai constatar uma perda de urina, vai pedir para você tossir, levantar, enfim, fazer qualquer tipo de movimento e você vai acabar perdendo xixi na frente dele. Psicologicamente destruído, moralmente abalado. Se ele quiser se valer de outros exames, o exame que vai chegar nesse diagnóstico preciso é justamente o estudo urodinâmico, que eu pretendo fazer um vídeo sobre isso num futuro não tão distante, tá certo? Então chegamos à conclusão de que você tem incontinência urinária. O que levou você a ter esse problema de incontinência urinária? Não sei. Existem diversas teorias a respeito disso daí. O que nós sabemos hoje é que, imagina, você tem um mecanismo que segura o seu xixi, por algum motivo esse mecanismo não está funcionando muito bem. O que você entende por isso? Provavelmente a musculatura que integra esse esfíncter, esse mecanismo que segura o seu xixi, não está funcionando bem. Então, sabendo dessa base, você tem dessa base, você consegue entender por que cada um dos fatores de risco que eu vou falar para vocês aqui a seguir, eles podem levar você a ter uma perda urinária por esforço. Então, vamos lá. Pacientes que têm mais que 2 gestações, independente da via de parto, existe um risco maior de desenvolver incontinência urinária. Isso é uma questão até hormonal durante a gestação. Existe um enfraquecimento do assoalho pélvico, justamente para comportar a criança no útero da mulher. Isso pode levar a mulher a ter incontinência urinária. Junto com o enfraquecimento, o que você pensa? Idade. Com o envelhecimento, você acaba tendo uma perda de musculatura. Você tem uma diminuição da musculatura de todos os músculos, inclusive do assoalho pélvico. Então a idade sim está associado com um aumento da chance de você ter incontinência urinária de esforço por conta desse envelhecimento do assoalho pélvico. Além disso, você pode ter também alguma doença osteomuscular, alguma doença no quadril, alguma coisa que não permita a sua marcha. Existe até alguns estudos recentes nessa área falando que pacientes que têm uma incontinência urinária por algum motivo não conseguem andar e fazem uma cirurgia para correção desse problema no quadril e voltam a andar, algumas dessas pacientes melhoram da incontinência urinária, mostrando que o fortalecimento pelo uso faz você melhorar a musculatura e isso pode ser suficiente para você controlar o seu xixi. O que mais que temos de fatores de risco para você ter incontinência urinária? Tabagismo. Tabagismo leva você a ter um enfraquecimento de todos os tendões, ligamentos e musculatura. Você não chega ao oxigênio, tem uma série de substâncias que podem interferir nessa questão. Então, tabagismo também é um fator de risco relacionado à incontinência urinária. Outros fatores de risco relacionados à incontinência urinária. Importante, obesidade. A obesidade hoje está associado a todos os tipos de incontinência urinária, por hiperatividade, por esforço, enfim. E a obesidade leva a um aumento da pressão intraabdominal. Imagina, você aumenta a pressão que você está exercendo sobre sua bexiga pelo simples fato de ter aumentado o volume da sua barriga, seja com gordura, seja com aumento do líquido, seja com aumento do volume dos seus órgãos. Tudo isso vai fazer uma pressão maior sobre o seu assoalho pélvico, sobre a sua bexiga e facilita você ter incontinência urinária. Outro fator de risco associado com incontinência urinária de esforço, a menopausa. Você tem uma alteração hormonal que você começa a ter uma atrofia da parede vaginal. Essa atrofia da parede vaginal pode levar a ter um enfraquecimento da musculatura. Isso faz com que você aumente a chance de ter incontinência urinária. Existem também fatores genéticos. Algumas pessoas, são algumas teorias, tá? Mas algumas pessoas que têm avós, mães com incontinência urinária podem ter incontinência urinária também por fatores genéticos. Estão estudando ainda o que leva a pessoa a ter o desenvolvimento dessa incontinência urinária. Isso está um pouco relacionado com a formação de alguns fibroblastos e alguns genes específicos. Nada muito concreto, nada que a gente possa usar na nossa prática clínica ainda, certo? Além disso, o que pode estar relacionado? Doenças neurodegenerativas, diabetes, alguns tipos de diabetes você pode ter uma diminuição dos estímulos nervosos e vão estimular o funcionamento da sua musculatura, você pode ter também incontinência urinária de esforço. Beleza, seu médico diagnosticou, você tem algum desses fatores de risco, o que você pode
pode fazer com relação a isso? Primeiro, aquele que a gente sempre fala, mudança de estilo de vida. Eu não quero! E morreu. Se você tá obeso, perder peso. Se você tem algum tipo de enfraquecimento, fortalecimento. Se você tem algum tipo dessas alterações relacionadas também à parte ortopédica, tratamento dessas questões ortopédicas, certo? Isso é a primeira linha de tratamento para o paciente que tem incontinência urinária. Regular a ingesta de água. Beba água. E procurar outras coisas associadas, porque muitas vezes você tem uma incontinência urinária de esforço com outros problemas. Pode ter algum tipo de prolapso de órgão pélvico, que é o útero saindo pela vagina, a bexiga saindo pela vagina, isso tudo o seu médico vai avaliar durante o exame e muitas vezes tem que fazer um tratamento direcionado para essas outras condições também. Muito importante, todo tipo de incontinência urinária, a primeira linha de tratamento, além da mudança de estilo de vida, é fisioterapia. A fisioterapia, ela vai fazer, no caso da fisioterapia pélvica, para incontinência urinária de esforço, a fisioterapeuta especialista nessa parte vai fazer uma série de exercícios para você ter um controle melhor dessa musculatura e justamente também fazer um fortalecimento dessa musculatura. E muitas vezes o fisioterapeuta que vai diagnosticar outras alterações, inclusive neurológicas, vai conseguir fazer um exame físico bem direcionado para as alterações do assoalho pélvico. Então o fisioterapeuta é fundamental nesses casos. Além disso, tem algum medicamento que pode tratar a incontinência urinária de esforço? Não tem muita coisa. A gente tem que tentar tratar os fatores de risco. Se for obesidade, cuidar da obesidade. Se for comportamental, mudar os comportamentos. Se for algum outro tipo de doença, tratar a doença, tratamento ortopédico, tudo mais. Existem a incontinência urinária relacionada à menopausa. Esses tratamentos, eles podem ser utilizados com uso de hormônio tópico, creme de estrogênio. Isso vai melhorar a vascularização da vagina da mulher. Melhorando a vascularização da vagina da mulher, isso pode aumentar o tônus muscular. Lembra que eu falei? A perda urinária por esforço está muito relacionada com a perda desse tônus muscular. Isso vai facilitar e muitas vezes ajuda a diminuir, em alguns casos até resolver esse problema, certo? Mas nem sempre é possível. Algumas pessoas têm uma perda urinária muito importante, fez o estudo urodinâmico, fez tudo o que eu falei agora aqui para você reduzir ou tratar os seus fatores de risco e mesmo assim você continua tendo perda urinária. O que pode ser feito? O tratamento é cirúrgico, tá? O tratamento cirúrgico consiste na colocação de uma tela que seu corpo vai absorver com o tempo, chamada de sling. Sling nada mais é que essa telinha, que tem dois tipos de telinha. Uma que a gente fixa nessa região, que se chama sling transobturatório, que ele vai ser fixado nesse forame obturatório, por isso ele transobturatório, ele perfura esse transobturatório. É um sling simples de colocar, a colocação dele é rápida, envolve geralmente um dia de internação. O outro tipo de sling é o sling retropúbico, que quer dizer que as fitas dessa tela vão passar atrás do pubis, por isso que é retropúbico. Esse tem um pouco mais de chance de complicação, porque ele passa muito perto da bexiga, então às vezes pode ser necessário fazer um exame para olhar a bexiga logo depois do procedimento, chama cistoscopia. E quando indica um, quando indica outro? O retropúbico, ele é indicado para pacientes mais jovens. Por quê? Pacientes mais jovens, eles têm uma tendência de viver mais anos. E às vezes não. Esse sling, com o passar do tempo, ele vai sendo absorvido pelo corpo e o efeito de fixar a uretra, né? A tela faz isso, ela fixa a uretra. Você perde aquela movimentação, você perde aquela flacidez na hora que você tosse, espirra. E na hora que você perde essa flacidez é que você para de perder xixi. Então esse sling, conforme vai passando os anos, ele tende a ser absorvido e às vezes perde o efeito. Então o sling retropúbico, nesses casos, pode ser indicado. O sling transobturatório pode ser indicado também em mulheres mais jovens ou em mulheres mais idosas, não tem problema nenhum. Só que existe uma leve tendência a ter uma diminuição da sua eficiência com o passar dos anos. Ali, 20, 30 anos depois, pensando numa mulher jovem que vai ver até os 80, 90 anos, isso pode ser significativo. Mas nada impede você de colocar o transobturatório e depois refazer esse tipo de sling, tá certo? Fazer um outro tipo de procedimento. Outra coisa também, existe um sling aponeurótico. Não é tanto utilizado, mas é uma opção barata. A gente pega uma faixa da sua aponeurose e faz a tela com uma musculatura do seu próprio corpo. É o sling aponeurótico, que a gente pode usar qualquer uma das técnicas, tanto a retropúbica quanto a transobturatória. Geralmente é a retropúbica que a gente faz. Existem algumas considerações a serem feitas, tá? A colocação de telas no seu corpo não deixa de ser um corpo estranho. Sempre existe a chance de rejeição, existe a chance de infecção, existe a chance de hematoma. Hematoma é quando sangra. Existe a chance do seu corpo rejeitar essa tela e colocar para fora. Sempre quando tem algum caso mais grave, assim, mais complexo, o ideal é a gente tirar a telinha. Aí tira a tela, espera cicatrizar e vai pensar num procedimento no futuro. Mas isso é inerente do procedimento. A gente está tentando resolver um dos lados, que é a perda urinária, para tentar melhorar a qualidade de vida. É o risco inerente ao procedimento, isso daí que pode acontecer. Sempre existe a chance da gente fazer um sling de um jeito e fazer um outro no outro momento se ele não funcionar bem. Outra coisa que pode acontecer com os slings, eles podem ficar muito obstrutivos. Logo depois que você faz cirurgia, pode existir a necessidade de usar uma sonda no canal da urina. Às
vezes a sonda do canal da urina você fica por alguns dias, às vezes tem que tirar o sling quando o canal fica muito estreito por conta disso. É uma complicação que pode acontecer. Algumas orientações pós-operatórias. É recomendado você às vezes usar alguns cremes vaginais à base de estrogênio para melhorar a cicatrização. A gente pede para não fazer exercícios rigorosos, por exemplo, agachamento, carregar peso, atividade sexual. A gente pede para segurar pelo menos 40 a 50 dias do pós-operatório. Tudo isso para voltar a ter a vida sexual ativa. Depois disso, praticamente a vida se torna normal. O tempo de complicação depende muito de pessoa para pessoa. Os mais importantes acontecem nos primeiros dias. Lógico que pode ter complicações tardias, né? Que nem eu falei, pode voltar a incontinência urinária, pode o corpo rejeitar a tela, pode ter ardência para urinar, algumas coisas nesse sentido. Mas tudo isso você tem que avaliar e ver junto com o seu médico, certo? Foi um vídeo um pouco mais a fundo do assunto incontinência urinária por esforço. Espero que tenham gostado. Se tiver qualquer dúvida sobre o assunto, manda mensagem para mim que eu vou continuar essa série de incontinência urinária nas próximas semanas, tá bom? Clica, se inscreve, manda mensagem e é isso aí.